Tudo bem? Então, hoje é 10 de dezembro de 2025 e eu desejo um dia abençoado, cheio de coisinhas, de fazer sorrir e agradecer. E hoje eu recorri ao site Panelinha da Rita Lobo, que não tem erro, é um site super confiável e que eu sigo, maravilhoso, e a receita é um chocotone caseiro, receita de Rita Lobo, hein? Então vamos lá. Para esponja, os ingredientes que você vai precisar são 1 xícara e 1/3 de farinha de trigo, cerca de 200 gramas. O modo de preparo: olha lá, vamos lá de novo, meia xícara de chá, mais ou menos 2 colheres de água, 2 colheres de chá de fermento biológico seco, 1 xícara e 1/3 de farinha de trigo. E o modo de preparo: numa tigela grande, misture a água, o fermento. A tigela tem que ser grande mesmo, pois vai ser usada para fazer a massa final. Acrescente a farinha e mexa com uma colher de bambu, raspando bem a parede da tigela até não haver farinha solta. Não precisa solvar nessa hora. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 1 hora até a mistura crescer e ficar bem aerada. Deixa eu baixar mais um pouquinho esse som aqui, porque senão ficar berrando não dá certo. Aí, os ingredientes da massa: 2 xícaras e 1/3 de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de água, 3 colheres e meia de leite em pó, 4 gemas, 1/3 de xícara de chá, mais 1 colher de sopa de manteiga em ponto pomada, 1/3 de xícara de chá de açúcar, meia colher de chá de sal, raspas de um limão siciliano, raspas de uma laranja grande, tipo Bahia, 1 xícara de chá de gotas de chocolate ou chocolate cortado em cubinhos, cerca de 150 gramas, 1 colher de sopa de extrato de baunilha, óleo de milho a gosto para untar a bancada e as mãos, manteiga a gosto para assar. O modo de preparo: assim que a esponja estiver pronta, comece o preparo da massa. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez, separando a clara da gema. Transfira as gemas para uma outra tigela e reserve as claras para uma outra receita. Bata as gemas levemente com um garfo e misture a água. Acrescente a mistura de gemas e água na tigela onde está a esponja. Adicione a farinha, mas não toda. Reserve cerca de 1/4 de xícara para usar na hora da sova. Junte o leite em pó, o sal e mexa bem com a colher de bambu para que os líquidos sejam absorvidos. No início a massa parece seca e dura, mas logo perderá esse aspecto. Se preferir, misture os ingredientes com as mãos. Em uma outra tigela pequena, misture o açúcar e o extrato de baunilha. Junte a manteiga e misture bem para formar uma pasta. Acrescente a pasta de manteiga com açúcar, a massa em 3 etapas, sempre misturando bem com a colher de bambu a cada adição para incorporar bem. Se preferir, já comece a usar as mãos. E eu aconselho que já use as mãos. À medida que for apertando e esticando a massa, ela fica mais pegajosa. Transfira a massa para a tigela da batedeira, usando o batedor de gancho, que é aquele tortinho, né? Bata a massa na velocidade de 2 ou aquela imediatamente acima da mais lenta. Deixe bater por cerca de 15 minutos e durante a sova acrescente a farinha reservada aos poucos e a cada 5 minutos desligue a batedeira, virando a massa com a espátula para que seja sovada por igual. Pare de bater
quando a massa estiver bem lisa e mais firme. A massa vai descolar da parede da tigela quando estiver no ponto. Enquanto a massa é sovada, aproveite para separar os demais ingredientes. Numa tigela, misture as raspas de limão siciliano e de uma laranja Bahia com as gotas de chocolate. Assim que a massa descolar da parede da tigela, desligue a batedeira. Acrescente as gotas de chocolate com as raspas dos cítricos e misture bem com a colher de bambu ou com as mãos, até que os ingredientes estejam bem distribuídos. Com a colher de bambu, ajeite a massa para modelar numa bola. Se preferir, use as mãos untadas com um pouco de óleo, cubra com filme plástico e reserve em local sem calor nem vento por 2 a 3 horas até crescer, mas sem chegar a dobrar de tamanho. Para modelar e assar. Os ingredientes: óleo de milho a gosto para untar a bancada e as mãos, manteiga a gosto para assar, óleo de milho a gosto para untar a bancada e as mãos, manteiga a gosto para assar. Modo de preparo: separe 2 formas descartáveis para panetone de 15 centímetros de diâmetro e 4 palitos de churrasco. Passe uma fina camada de óleo sobre a bancada e despeje a massa já crescida, delicadamente. Com uma faca grande ou espátula de padeiro, divida a massa em 2 porções iguais. Unte as mãos com um pouco de óleo e modele cada porção em uma bola. Posicione as mãos na lateral da massa, girando e tensionando a massa contra a bancada ao mesmo tempo para bolear. Transfira cada bola de massa para uma forma de papel própria para panetone. Se preferir, utilize 2 assadeiras, tipo ramequim, untadas com manteiga. Cubra com filme ou um pano de prato e deixe descansar só um minuto. Vamos. Eu tive que mudar a música lá, porque a outra seguinte tem direito autoral, então não rola. Onde é que eu tava? Elas devem crescer, mas sem chegar até o topo da forma. Quando faltar 30 minutos para o tempo de crescimento dos chocotones, pré-aqueça o forno a 200 graus. 10 minutos antes de colocar para assar, descubra os chocotones para que a massa forme uma fina película. Isso facilitará o corte. Completado o tempo de crescimento da massa, use uma lâmina de padeiro para fazer um corte em cruz, pequeno e superficial no topo das duas massas. Coloque um pedacinho de manteiga, cerca de meia colher de chá, no centro de cada corte. Coloque as 2 formas de chocotone numa assadeira e leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos ou até que a crosta fique dourada. Na metade do tempo, se você perceber que os chocotones já estão dourando, muito antes da hora, retire a assadeira do forno e cubra cada um com um pedaço de papel alumínio. Volte ao forno para terminar de assar. Assim que os chocotones saírem do forno, improvise um recurso usando pelos padeiros. Espete 4 palitos de churrasco a cerca de 1 centímetro da base de cada chocotone, 2 de cada lado. Vire os chocotones de cabeça para baixo e apoie as extremidades dos palitos em 2 pilhas de livro ou 2 panelas altas. Deixe os chocotones descansarem de cabeça para baixo até esfriar. Isso serve para que a massa não perca o volume à medida que esfria. Sirva a seguir. Chocotones podem ser armazenados numa lata ou saco bem fechado por até 3 dias. Olha, a receita é muito explicativa. A Rita Lobo tem esse perfil de explicar muito minuciosamente bem. A receita é longa, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a receita toda, como eu sempre faço, para vocês não se perderem. Eu aqui neste vídeo usei
Tá dando aqui 9 minutos, quase 10 minutos já. É muito tempo, porque realmente os meus vídeos não passam de 5 minutos de duração. Mais 5 é pedir pra matar. Bom, então até amanhã, se Deus quiser. Espero que vocês façam, deem aquele retorno básico que eu gosto.